Meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, irmãos, não tive tempo de fazer o estudo lá em casa, naquele ambiente, né, que é mais tranquilo que aqui no trabalho, mas eu não poderia deixar de fazer esse estudo que é tão rico para todos nós, né? A lição de hoje fala sobre dois personagens, Amã e Satanás. Interessante que o que Satanás teve, ou o que ele como é que eu posso dizer, manifestou em seu caráter, ele se tornou uma pessoa arrogante e soberba, é bem semelhante ao significado do nome de Amã. O nome de Amã significa magnífico, esplêndido. E ele se tornou por natureza ou por caráter arrogante e soberbo. Mas esse nome que significa magnífico e esplêndido era o que Lúcifer achou em si. Se achou mais magnífico, se achou mais esplêndido, se achou aquele que deveria ser adorado como o próprio Criador, sabe? E quando eu observo essa história, essa junção entre Amã e Satanás, eles tinham semelhança. O título de Amã, ou o nome, significa aquilo que Satanás queria se tornar. E o que Satanás se tornou foi que Amã demonstrou através da sua grande ira para com Mardoqueu e o seu povo. Ambos queriam adoração. Então, Amã é um tipo de Satanás. É um, como é que eu posso dizer assim? É uma semente da serpente. Ele é aquele chamado de instrumento do diabo. Inclusive, eu estava pesquisando um texto de Ellen White sobre isso e eu achei dois textos, irmãos, bem interessantes. O último que eu encontrei aqui, eu não sei se é no livro Conselho sobre Saúde, porque é CSS. Se você tiver aplicativo de Ellen White, você bota lá Amã e Satanás. Coloca lá os dois. Vai aparecer uns 7 textos sobre isso. E nesse lá diz assim, ó, toda a história de Mordecai é uma série de liberdade do povo, perdão, toda a história de Mordecai é uma série de libertações do povo de problemas. Ele salvou a vida do rei persa, depois Satanás e Amã planejaram destruir todo crente ao Deus verdadeiro. Enquanto Mordecai buscava fervorosamente ao Senhor por libertação, Deus usou a bondade que ele havia mostrado ao rei como meio de escape. Mordecai foi elevado a uma posição exaltada no reino. Foi usado pelo Senhor para escudar e proteger o seu povo. E mais em cima, no livro chamado Profetas e Reis, na página 307, aqui diz assim, olha só que interessante, página 307 diz assim, ó, por intermédio de Amã, o Agatita, ou Agagita, um homem inescrupuloso colocado em elevada autoridade na Medopécia, Satanás operou neste tempo para contrapor-se aos propósitos de Deus. Amã acalentava amargo ódio a Mardoqueu, um judeu. Mardoqueu não havia feito a Amã nenhum mal, mas simplesmente havia recusado mostrar-lhe reverência, que traduzia culto. Desdenhando por as mãos não só em Mardoqueu, Amã conspirou no sentido de destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Lembra daquela ira do dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante? É interessante porque existe aqui algumas aplicações, né? A gente pode dizer que Satanás é representado por Amã, né? Amã simboliza Satanás. O remanescente é Esther, a única que manteve o povo em fidelidade. E mais adiante, a igreja liberta, Satanás é preso, no caso Amã se torna um prisioneiro em situações de circunstância, ou seja, ele não tinha mais o que fazer, ele agora ficou aprisionado pelos seus próprios feitos, e em seguida ele foi morto com toda a sua casa. Sabe, diante dessa situação, eu vejo que semelhante história vai acontecer no tempo do fim. O povo fiel a Deus será perseguido. É curioso, irmãos, porque o nome Esther, o livro de Esther, não aparece a palavra Deus, mas Deus ele é muito bem evidenciado no livro. Pelo menos a gente encontra 3 exemplos disso. Quando Mardoqueu está em pé, não desejando se curvar, se inclinar ou prestar reverência a Amã, isso evidencia que não só por ele ser judeu, como diz o próprio texto, e ele não fazia porque era judeu, mas porque ele tinha fé
que o primeiro e segundo mandamento envolvia cultuar se ele se curvasse diante dele. Essa é uma evidência de uma pessoa que respeita a Deus e, consequentemente, tinha fé em Deus acima de tudo. Ou seja, a fé que ele tinha era Deus que concedia. Não há fé sem atuação divina. E Mardoqueu exerceu aquela fé que Deus tinha lhe dado, mais uma atuação de Deus. Quando Esther pede para jejuar com as suas servas, ela pede jejuar em prol de quê? Do livramento. Mas a quem? A Deus. Quando Mardoqueu chega para Esther e fala assim, quem sabe para este tempo você foi colocada no reino, isso na lição de amanhã, porque se você não fizer algo, haverá livramento de outro lugar, ou de outro lado, ou de outra situação. Quem seria isso? O próprio Deus que libertaria. Então, curiosamente, a gente não sabe ao certo a causa da qual Deus não é ali escrito em seu nome, mas a sua existência é muito real. O livramento, o jejum, a fé e o respeito de Mardoqueu em relação a Deus, a ponto de não se curvar, tudo isso é uma evidência da existência de Deus dentro do livro de Esther. E é interessante porque Esther, que era chamada de Radassa, né, quer dizer murta, algo bem simples, algo bem humilde, se tornou uma Esther, uma estrela, e ela brilhou no momento mais exato, mais propício do povo de Deus. No momento de perseguição, a sua estrela brilhou. Eu e você, irmãos, temos uma luz de Deus a brilhar nesse mundo tenebroso. Eu e você devemos desenvolver aquele brilho que Cristo nos colocou. O próprio Jesus falou assim, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Vós sois a luz do mundo. Nesse contexto, Jesus falou sobre isso, que eu e você sejamos luzes, permanecemos fiéis a Deus, porque a perseguição virá só para os que se mantêm fiéis a Deus. A perseguição não virá para aqueles que estão já confidentes da impiedade, da quebra dos mandamentos, mas os fiéis de Deus. Que eu e você sejamos esses fiéis e que em Cristo tenhamos fé suficiente para não nos curvar diante da besta nem da sua imagem, porque o que está dito aqui em Apocalipse 12 e Apocalipse 13 tem a ver com a ira do dragão, a perseguição do dragão e, de acordo com o capítulo 13, um decreto de morte. É um decreto de morte que haverá, então, 13, verso 15, um desejo ardente de exterminar o povo de Deus. Aí Cristo vem mais uma vez e liberta o seu povo, e nós seremos salvos para sempre. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela esperança que no livro de Esther nós vemos sobre as profecias e o que vai acontecer no tempo do fim. Fortalece, ó Pai, a nossa fé, permanece conosco e nos auxilia a estarmos andando em conformidade com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, Deus muito te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.